Olá, esse é o módulo 3, a aula 2, e hoje nós vamos falar sobre análise técnica. Uma breve introdução, claro, porque existem muitas ferramentas sobre análise técnica. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês dos principais elementos que compõem a análise técnica, e o Gabriel vai falar em outro vídeo sobre como fazemos, como usamos a análise técnica olhando para gráficos, tendências, entre outros objetos de análise, ok? Então, quando a gente fala de análise técnica, qual é a definição? Análise técnica é o estudo do preço das ações, principalmente olhando para os gráficos, ou seja, olhando ali para o horizonte de tempo, para a série histórica do preço daquela ação, com o objetivo de prever tendências futuras, ou seja, estudar o passado para compreender o futuro. A análise técnica acredita que os preços passados, o padrão dos preços passados vão definir os preços futuros. O analista técnico acredita que todos os fatores que podem influenciar no preço de um determinado produto, de uma ação, são descontados pelo mercado no processo contínuo de negociação que determina o preço. Se o mercado é uma guerra entre comprados e vendidos, sobre quem compra e vende ações, a análise técnica capta as alterações entre a oferta e a demanda desses ativos. Aqui vale um destaque para 4 princípios da teoria de Dow, que é o Charles Dow, que junto com o Edward Jones fundaram a Dow Jones Company. O Charles Dow criou os índices de ações num artigo escrito para o Wall Street Journal, e depois o Dow Jones hoje é um dos índices mais conhecidos dos Estados Unidos. É um índice de ações, como o nosso Ibovespa, eles têm o Dow Jones. Okay? Todos os fatores externos já estão embutidos no último preço da ação. Então, um dos princípios é esse. O que é isso? Quando a gente fala que todos os fatores externos já estão refletidos ali no último preço da ação, a gente considera que a informação é perfeita para todos os agentes. Ou seja, todo mundo que está negociando, comprando e vendendo ações, tem todas as informações possíveis daquele mercado, daquela ação, e aquele preço já reflete toda essa informação, tá? Isso acontece de fato? Nem sempre. Hoje a gente tem muita informação, a informação é muito rápida, só que, no entanto, a gente não tem todas as informações. Quem está negociando ali nem sempre sabe tudo o que está acontecendo sobre aquela ação. Outro princípio é de que os preços se movimentam em tendência, Então, os preços, estatisticamente, quando a gente fala, da parte estatística, de econometria, a gente sabe que se a informação é perfeita, a gente teria uma tendência, de alta ou de baixa ou até constante ali, ou não teria tendência, tendência zero ali. E os movimentos das ações para cima e para baixo oscilariam de forma aleatória em torno da tendência. Além disso, o outro princípio da teoria de Dow é de que o futuro repete o passado. Ou seja, se a gente estudar estatisticamente os movimentos passados das ações, a gente consegue prever o próximo preço. Ou o preço para daqui 5 dias, ou para daqui 5 semanas. Então, a gente consegue fazer previsão do preço, porque o histórico, o passado, determina o futuro. E o volume deve confirmar a tendência, ou seja, o tanto de que tiver de negociação ali, o volume negociado das ações confirma a tendência de alta ou de baixa. Então, quando a gente fala de análise técnica, como que acredita-se que o preço é formado? Os preços são formados basicamente a partir do equilíbrio entre oferta e demanda. Isso é fato, Existem muitas pessoas comprando, muitas pessoas vendendo. Se existe mais venda do que compra, provavelmente o preço será puxado para baixo. E se existe muito mais compra, pessoas querendo comprar do que vender, o preço tende a ser puxado para cima.
Sendo assim, o preço é um reflexo entre as relações de comprimento. Quando a gente fala que os preços seguem tendências, os preços formam-se dentro de tendências, ou seja, há períodos com tendência de baixa e outros períodos com tendência de alta ou lateral. Aí, outro conceito também que se fala bastante quando a gente fala de análise técnica é o conceito de topos e fundos. Certos níveis de preço são gravados pelo mercado como topos e fundos. Ou seja, a gente sabe ali qual foi a máxima ou a mínima do preço daquele ativo, né? De acordo com a série histórica. A gente consegue enxergar qual foi o topo ou o fundo daquele ativo. E os topos e fundos indicam uma tendência de alta ou de baixa, respectivamente. São nesses pontos que existe uma resistência, ou seja, no momento em que o preço atinge o topo ou o fundo, né, do preço daquele ativo, ele vai encontrar uma resistência ou para subir mais, se ele está no topo, né, e aí é normal a gente começar a ver o mercado de lado, né, depois que atinge aquele topo, né, existe uma certa resistência para subir mais, e um suporte quando e cai muito, né? Se um preço caiu muito e chegou ali no fundo daquele preço, né, daquela série histórica, a gente tem um suporte, ou seja, é difícil que aquele preço caia muito mais do que já caiu. Tá? Pode acontecer? Pode. É quando o preço passa esse suporte a essa resistência, tá? Quando nós falamos de topos e fundos, é fundamental saber identificar esses movimentos no gráfico. Uma vez que ele é rompido, né, uma vez que um desses padrões é rompido, um novo comportamento tende a se formar com intensidade, devido principalmente à demanda e oferta dos investidores. Por exemplo, se um preço cai muito e chega lá no fundo dele, né? Ele vai ter, e ele não tem um rompimento, ele fica ali no fundo. O que acontece? Os investidores olham e falam assim, nossa, nunca esteve tão barato. E aí existe uma demanda por compra daquele ativo. Por quê? Porque está no menor preço jamais visto. E aí, a partir disso, começa a ter uma alta do preço, ou seja, a tendência inverte, começa a existir uma tendência de alta. Não necessariamente que vai chegar no topo novamente, mas é comum isso acontecer. O Gabriel vai mostrar depois vários padrões de quando isso acontece, de quando tem inversão de tendência, ou quando como a gente identifica um topo, um fundo, e como a inversão da tendência. Aí, quando a gente fala de gráficos, nós vamos ter vários tipos de gráficos. Aqui eu trouxe um bastante comum que é chamado candlesticks. Aqui são as velas, né, as candles, que a gente pode ver, e elas podem ser diárias a cada 5 minutos por minuto, ou seja, a gente pode observar tendência de preços de acordo com um determinado tempo, né? Aqui eles são diários, tá? São candles diárias. Então, todo dia de abertura ou fechamento, a gente consegue enxergar aqui uma candle. A série histórica que eu trouxe vem só ali de novembro de 2018 até julho, né, de 2019 aqui. Esse gráfico não é atualizado, mas queria só mostrar para vocês os padrões de velas. Tá? O Gabriel depois vai explicar certinho como que isso varia. Aqui a gente sempre olha abertura de mercado, fechamento de mercado, sempre o final da vela. Quando a gente vê a vela vermelha, né, a gente sabe que existe uma queda daquele dia. Então, a gente tem a queda do índice, nesse caso, que a gente está olhando aqui para a série histórica do Ibovespa. Quando a gente vê a vela verde, é porque ela abriu determinado valor e subiu até determinado valor, então ela teve uma variação positiva naquele dia. Aqui a gente pode ver gráfico de linha, que também o gráfico fica menos poluído, então a gente consegue ver muito mais a volatilidade.
nesse tipo de gráfico, então a gente consegue ver as variações e identificar muito mais a tendência quando a gente olha para gráficos de linha. Mas o principal motivo da gente olhar para ele é que ele é um pouco menos poluído, então a gente consegue olhar um pouco melhor o comportamento desse preço, sem olhar a variação do preço no dia, ou no mês, ou em 5 minutos, tá? Outro conceito que também é bastante falado e é bastante importante quando a gente fala de análise gráfica, né, da análise técnica, é o uso do stop. O que é o uso do stop? Na análise gráfica, significa que o nível de preço, que quando é alcançado, revela que a estratégia operacional utilizada pelo investidor na operação de compra ou de venda está saindo do previsto e deve ser interrompida. Ou seja, no momento que atinge um determinado preço, o uso do stop é necessário para quê? Para interromper essa operação, para você deixar de ter perdas ou para te mostrar que a estratégia deu errado, né? Por quê? Porque a gente está olhando para o curto prazo. Então, o objetivo do uso do stop é resguardar seu capital com uma pequena perda para que possa voltar ao mercado em outro momento que julgue mais adequado. Ou seja, você não perde muito, ok? Em um segundo momento, se sua operação inicial está evoluindo favoravelmente, sua função passa a ser de proteger uma parte dos lucros oferidos até aquele momento. Ou seja, nós vamos usar o stop não só para proteger da queda, mas também quando a gente atinge determinado ganho. Por exemplo, você entra numa ação olhando o gráfico e determina aqui. Você entra na ação com a ação custando R$ 20, por exemplo. Se ela atingir R$22,50, você vai dar o stop de alta, você vai ganhar R$2,50 nessa ação. E se ela cair para R$19,50, você estopa a perda, ou seja, você só vai perder, você só está disposto a perder 50 centavos por ação naquela operação. Claro que você pode colocar qualquer valor, tanto para alta quanto para queda, ok? Você pode colocar, fazer o uso do stop da melhor maneira possível, do jeito que você acreditar ser melhor, de acordo com a sua análise técnica. Por que é importante? Porque muitas vezes a gente entra na ação olhando só para o preço dela e fala assim, vou esperar mais um pouquinho, vou esperar mais um pouquinho. E aí você perde um pouquinho, daqui a pouco você está perdendo o dobro e você se apega à ação. Você não consegue vender porque você sempre acredita que a operação vai virar. Ou seja, às vezes a sua cabeça te atrapalha de fazer um bom trade, né? Quem faz operações de curto prazo, muito mais do que a parte técnica atrapalhar, a cabeça atrapalha muito mais. Então, o uso do stop é primordial por conta disso. Da mesma forma, quando você está ganhando, tá? Você coloca lá o uso de... você não coloca o stop e você, né, pensa assim, se eu ganhar R$2,50 na ação, por ação, eu saio da operação. Aí bate o ganho de R$2,50. Você viu que foi subindo ali, sei lá, em 2 dias seguidos, 3 dias seguidos, você acha que o mercado no próximo dia vai acordar positivo. E o mercado no outro dia acorda negativo, você deixa de ganhar o que você poderia ter ganhado, por quê? Por ganância, né? Porque você não usou a estratégia de forma racional e fria, você tentou ganhar mais e acreditou ganhar mais, e aí no momento que a ação vira, se a ação começa a cair, né, ou você perde um pouco do ganho ali do 2,50 por ação, você se apega à ação e fala, não, agora eu já tinha ganhado 2,50 e não saio da operação. Então, eu só vou sair a hora que bater 2,50 de novo. E às vezes isso não acontece, ou demora a acontecer. Tá bom? Então, tomar cuidado quando for fazer operações olhando para análise gráfica e não colocar o stop por esse motivo. Então, a próxima aula vai ser sobre análise fundamentalista e aí a gente vai olhar com bem mais cuidado. E no próximo vídeo, o Gabriel vai falar para vocês e dar muitos exemplos sobre análise técnica, em como a gente faz
as análises usando tendência, olhando para os candles, para como é a formação de padrão, como reversão de tendência e tudo mais.